matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje é dia do nosso conversatório com o professor Luciano René Bettingen. Bem-vindo, professor. Nós hoje vamos, com certeza, aprender muitas coisas novas com o senhor. E o nosso tema hoje, eu pedi para o professor tem um livro, depois vou falar sobre ele, mostrar a imagem, para quem quiser adquirir, mas eu já estou mostrando ele aqui. Então, o professor tem esse livro que é A Conexão. E ele fala nesse livro em como encontrar o elo entre o humano e o divino, né? E nós vamos, em alguns programas, em alguns próximos, o professor vai falar para a gente, vai nos mostrar, vai nos orientar por um caminho exatamente de como encontrar essa conexão, né? De como fazer, concretizar essa conexão que, não só eu ia dizer principalmente em dias de hoje, mas não, todo o tempo, sempre foi uma das coisas primordiais, uma das maiores metas da nossa vida, encontrar essa conexão, fazer essa transcendência. Então, o professor vai começar hoje a nos falar sobre isso, sobre como encontrar esse elo, de como fazer essa conexão. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. O senhor falava para a gente, então, de como encontrar essa conexão, o senhor nos dá a receita? Uma receita, muito obrigado por essa oportunidade especial, né, de falar aos seus telespectadores, ao seu programa. Bom, o título do livro, A Conexão, na verdade o título era muito grande. A editora que me pediu para reduzir, fomos reduzindo até chegar a essa palavra que hoje é muito falada, né? Se fala muito em conexões. E quando foi lançado o livro, me perguntavam se era um livro sobre informática. Eu disse, olha, é um tipo de informática diferente, porque se conectar com o divino, né? Não deixa de ser uma informática, mas é diferente, né? O computador somos nós mesmos, né? Nós temos que encontrar isso, né? Que está dentro de nós, essa conexão, né? Mas não é qualquer conexão, é a conexão. Por isso que o título é A Conexão, né? E nós estamos numa época, num momento, assim, a humanidade toda, num momento mais próximo de encontrar essa conexão. Nós estamos caminhando para isso, porque nós estamos num milênio, nós estamos atravessando uma era inteira que se acabou e uma nova era que está na frente. São 2.160 anos, mais ou menos, segundo dados astronômicos. Nós estamos começando essa era. Então, todos nós, aqui na humanidade, nós estamos vivendo essa transição de uma era para outra, que é diferente, muito diferente, de um dia para outro, de um mês para outro, de um ano para outro, de 100 anos para outros 100 anos, né? Nós vivemos uma passagem assim para 2.000 anos para frente. Então, essa mudança é muito grande. E essa mudança, dessa vez, é positiva. Ela é no sentido de entrarmos numa era de paz, de harmonia, de felicidade, de saúde, de progresso, de evolução no sentido humano, não é? Mas muitas pessoas devem se perguntar, mas como
uma era de paz, de harmonia, de saúde e tal. Neste momento em que nós assistimos uma turbulência tão grande aqui no nosso país e também nos outros países, na humanidade toda, né? Tantos conflitos, né? Tanta violência, tanta agressividade, tantas dúvidas. Como é que vamos chegar a ver um pouco de paz nesse ambiente assim? Não é, professor? Como? Isso é a transição. Justamente nesse ambiente, né? É difícil, mas é o começo, é o começo. Então, para nós termos uma ideia, os telespectadores poderem imaginar isso, nós falamos aqui que o período que nós estamos entrando, quer dizer, já entramos no dia 21 de março de 1948. O Sol entrou na constelação de Aquário, inaugurando esse novo tempo. Hoje nós estamos no ano 71 desta nova era, 71. Mas o que representa 71? 71, não chegamos ainda no 72. Por quê? Porque 72 anos aqui no planeta corresponde a 1 grau no cosmos, apenas 1 grau. E imaginem, nós imaginamos 360 graus, né? Professor, você já falou isso em outro programa, mas só para o pessoal lembrar. Quantos anos é uma era dessas? 2.160 anos. Então vocês mais ou menos. Percebam que nós estamos bem no comecinho. Bem no início. Passou 71 anos, não é isso? Nós estamos no ano 71. Então, estamos no ano 71. Para 2000 anos? 2.160. 2.160 anos. Então, esse é exatamente o período da transição, que sempre começa um pouquinho no final da era anterior, né? E no começo da nova era. Então, exatamente essa turbulência, não é isso, professor? Exatamente. É porque nós estamos nesse período de transição. Né? Lembrando novamente que são 2.160 anos. 160. Nós passamos... Aproximadamente. Nós vivemos só 71 anos dessa era. Então, entendam que é esse período de transição, por isso tanta turbulência, tanta coisa. Exatamente. Né? Mas se nós observarmos assim os acontecimentos, nós vamos constatar que muita coisa mudou, e mudou para melhor, porque não se fala muito nas mudanças, mas se nós observarmos, por exemplo, a maneira de se alimentar, quantas pessoas estão mudando seus hábitos alimentares, né? Estão selecionando mais os hábitos alimentares para ter saúde melhor. Como a medicina já avançou, nós hoje não ficamos tanto tempo nos hospitais, né? Os recursos médicos são imensos, a tecnologia, nós podemos mapear o cérebro e verificar através do cérebro, das cores que passam ali naquele monitor, o que está acontecendo no nosso emocional, lá em determinados órgãos, nós podemos ver aquilo, né, através da imagem. Né? E todos esses avanços nós estamos assistindo também. As guerras, né, aquelas violências, aquela agressividade toda do passado, hoje nós não temos tanto assim. Nós já não somos mais queimados nas praças públicas, as pessoas não são mais enforcadas, né? Mas ainda há muita violência e as armas são sofisticadíssimas. Né? Hoje não tem mais aquelas batalhas corpo a corpo que havia no passado. Hoje se lança um foguete daqui que vai atingir um outro país lá do outro lado do mundo, até quase. Né? Então, estamos evoluindo muitas coisas, muitos avanços na medicina, na ciência, na tecnologia principalmente, né? Por causa do computador. E o computador é um instrumento, a comunicação é pelo ar.
É pelo ar, justamente uma característica desse aquário, comunicação pelo ar. É imediato. Nós aqui falamos no WhatsApp, né? Imediatamente com a pessoa, respondemos essa comunicação pelo ar. Um aparelhinho aqui sem fio, sem microfone, nada assim, microfone embutido, né? E estamos nos comunicando assim. Então, mas o que falta ainda é essa conexão que nós falamos aqui no livro, né? Essa conexão com a nossa fonte, com de onde nós viemos e como é que nós chegamos aqui, né? E o que nós fazemos aqui nesse plano humano. Todos somos humanos. Não é questão de nacionalidade, nem de local onde nasceu, nem de que pai, quais os pais. Somos seres humanos, todos somos seres humanos, né? E todos temos as mesmas perguntas, mas em outras línguas. Daí a dificuldade, nós somos diferentes como humanos, completamente diferentes. Não há uma pessoa exatamente igual à outra. Mas a energia que dá vida a nós todos, que alimenta a nossa vida, é única. A mesma energia que está nos dando vida nesse momento, está dando vida a todos os seres, vegetais, animais, humanos e até o próprio planeta. É a mesma energia. Por isso, quando nós chamamos assim, somos seres humanos, quer dizer, como humanos nós somos diferentes uns dos outros, mas como ser, nós somos únicos. É a mesma energia que dá vida a todos nós. Então, nós precisamos, dessa vez, nesse momento, nessa época, nessa era, saber dessa energia, que fonte é esta que nos mantém vivos e para quê? Tem um sentido, porque se nós nascêssemos aqui, nesse plano, uns nascem já num berço de ouro, outros não, não é? E por que essas diferenças? O que acontece aí? Nós precisamos descobrir isso e saber por que acontecem essas diferenças. Eu acho que era legal, professor, frisar o que o senhor falou agora há pouco, porque isso é uma coisa que se fala, muitas pessoas falam isso, mas tem pouca consciência realmente, né? O professor acabou de falar que nós somos todos um. Essa energia perpassa todos nós. E não existe essa distinção, né? Quando se trata da matéria, nós somos singularidades, cada um é único, como ele disse. Então, realmente é isso. Mas quando se trata desse outro lado, né, nós não temos distinção de um para o outro. A energia que nos perpassa é a mesma. Todos fazemos parte, né, do corpo de Deus. Então, muitas vezes a gente fala isso, mas na hora de perceber os outros, é muito difícil, talvez até pelo hábito, de nós conseguirmos perceber que não sou eu aqui e o outro lá, né? Fazemos todos parte de uma mesma energia, né? E isso realmente é muito difícil. Quando você vê alguma coisa acontecer, você fala, fulano é isso, ciclano é isso, mas perceber que, na verdade, né, do crescimento dele, da evolução dele, depende o meu crescimento e a minha evolução, porque fazemos parte todos da mesma sintonia, né? Então, conseguir fazer essa harmonização é uma coisa difícil. Eu só queria frisar isso que o professor disse, porque a gente escuta, mas não percebe o significado real disso. E isso é fundamental, até mesmo para a gente conseguir acompanhar, né, o que o professor está nos falando, perceber, porque para você fazer essa conexão, né, para você conseguir encontrar esse elo,
você tem que perceber que o elo, né, é uma coisa muito maior do que a gente pode estar imaginando no cotidiano da nossa vida materialista. Né? É uma coisa muito mais ampla, né, professor? Isso é verdade. Então, eu só quis clarear isso para que a gente Obrigado. possa ter isso claro, né? Ter isso claro. O que ele está realmente falando. A gente escuta, acha que entendeu, mas não tem a consciência do significado real disso. Né? Isso Justamente. é importante. Justamente. Então, vamos começar assim, né? Nós nos identificamos com uma pessoa quando nós vemos essa pessoa. Né? Nós podemos nos identificar também com um escritor sem ver o escritor, à medida que nós vamos ler um livro dele. Nós identificamos, imaginamos, ou se tiver uma foto dele, nós vamos, é essa pessoa que escreveu esse livro, bom, tá bem. Não é? Mas, em geral, o mais fácil é nós nos identificarmos com a pessoa quando nós vemos a pessoa. Nós nos identificamos com aquela imagem. Mas aquela imagem é o exterior, é a figura exterior nossa. Né? Nós somos quatro fatores. Nós temos uma imagem, mas nós temos uma mente, um sistema mental nervoso, né? Que nós precisamos, não conhecemos daquela pessoa. Nós falamos com a pessoa, mas vemos a pessoa, mas só vemos a imagem por fora, a superficialidade, mas não sabemos como é que é aquela pessoa. Nós temos que conversar com ela, saber, conhecê-la mais profundamente, aí nós vamos saber como é que ela pensa. E depois nós vamos mais profundamente falando, conversando, até nós vamos ver como é que ela sente, como é que é o coração dela, né? Se ela é amorosa ou não, ou se ela é agressiva, ou como ela é, né? Mas, e falamos também, aí falamos, bom, estou saudando o Senhor, o Deus em você, mas quem é esse Deus? Como ele é? Né? Isso a maioria, nós não sabemos como ele se expressa. Às vezes, esse divino, esse ser divino, está se expressando através daquela palavra e nós não identificamos isso, porque nós olhamos só a pessoa por fora. Então, nós temos que conviver com a pessoa durante algum tempo para nós podermos conhecer a pessoa inteiramente como ela é. Conhecer ela por fora, fisicamente, conhecê-la mentalmente e conhecê-la emocionalmente. Conhecê-la espiritualmente, nós só podemos conhecer quando nós nos conhecemos espiritualmente. Aí nós podemos conhecer todos, porque todos têm a mesma energia. Então, é que Não é? Então, é isso aí que acontece conosco. Por isso nós temos muito medo da morte, né? Porque nós achamos que quando aquela imagem se perdeu, foi enterrada, se perdeu, nós achamos que aquela pessoa morreu, mas é apenas a forma. É a energia que transmitiu vida a essa pessoa, que alimentou essa vida, enquanto era possível, enquanto ela estava saudável, bem, o divino podia alimentar esse corpo, essa estrutura, né, material mesmo, né, mental, pode alimentar, porque ela está bem. Mas no momento que essa estrutura vai se deteriorando, essa energia não pode mais se manifestar tão bem e se desprende dessa matéria. Então essa matéria não serve mais. E isso é a morte da estrutura física. Agora a energia que deu vida a essa forma, essa estrutura toda, essa energia continua dando vida a todas as pessoas que estão aí.
ela não desaparece, ela não morre, ela é eterna. Então nós temos uma aparência, uma visão assim distorcida disso, porque nós nos prendemos à imagem. Então nós temos que ir mais fundo. Mas para ir mais fundo, nós temos que conhecer nós mesmos, porque nós só podemos conhecer bem o outro quando nós nos conhecemos. E a outra pessoa sempre se diz isso, que é um espelho meu, né? Bom, como é que a pessoa é um espelho meu? Eu me vejo através da outra pessoa? Como é que é isso? É muito simples. No momento que ela se expressa, eu posso ver se eu sou assim também ou não. Eu também sou assim? Não, eu não sou. Ah, aquela pessoa é agressiva e tal, é má. Eu não sou assim. Então, nesse momento, você se vê. Você está se vendo através daquela pessoa. Uma vez nos perguntaram assim, seria tão bom se todas as pessoas fossem boas, suaves, harmoniosas, né? De coração. E aí nós falamos, olha, não seria bom não, porque não teria o outro polo. Nós precisamos ter outras pessoas com outro comportamento, outra atitude, para nós podermos nos comparar. Aquela pessoa assim, ela chegou aí e eu ainda não cheguei ali. Aquela pessoa está lá, eu já cheguei aqui. Então eu tenho como me comparar, como me ver. Por isso que nós dizemos que a outra pessoa é um espelho meu. Através do outro, eu posso me ver. Se tivesse uma pessoa só no planeta, um só ser humano, ele não saberia que ele era ser humano, nem que aspecto ele tem, ele não saberia quem ele é. É por causa dos outros, das outras pessoas, que nós vamos, aos poucos, nos conhecendo e vamos percebendo essas diferenças também que nós temos, né? Todos. E aí se diz assim, bom, somos irmãos. Realmente, todos somos irmãos. Mas quando nós começamos a olhar a forma externa, começando pela forma externa, nós vemos uma pessoa, uma pessoa tem uma pele negra, uma pele preta. Eu não tenho essa pele. Olha que diferença. O que será isso? Mas é meu irmão? Meu irmão assim, com essa diferença? Como é que pode ser isso, né? Aí eu vou ver uma pessoa, quero falar com ela. Ela começa a conversar comigo numa linguagem que eu nunca ouvi falar. Uma linguagem completamente diferente. Mas que língua é essa? Que não posso me comunicar com a pessoa, né? Vejo também a imagem, ela tem uns olhos assim, apertadinhos assim, uma figura completamente diferente. Esse é meu irmão, mas como é que essas pessoas são irmãos meus? Como? De tão diferentes que são, não é? Mas se nós olharmos assim, essa aparência, mas se nós pensarmos que nós todos viemos de uma única fonte, aí nós somos irmãos. Porque todos viemos de um princípio único, de uma única fonte que nos alimenta constantemente a nossa existência. A todos igualmente, né? A todos igualmente. Tanto faz, até o mendigo, o assassino, o ladrão, né? O santo, o mestre, quem for. Essa energia está dando vida a todas essas pessoas. Não há discriminação nesse sentido, não há discriminação. A única discriminação é no nível de consciência. Quanto de consciência nós temos de quem nós somos? Nós temos consciência de que nós somos, por exemplo, eu sou alto e sou forte, tenho boa musculatura, cabelos bons, uma tez agradável, eu tenho consciência disso. Tá bom, sou forte, né? Faço musculação, forte, isso eu tenho consciência.
Agora, eu sou inteligente? Não sei. Eu sou muito inteligente, aí eu vou conhecendo pessoas, aí de repente eu encontro alguma pessoa que me fala coisa, puxa, mas eu não sei nada disso. Então eu sou ignorante nesse. Ignorante não quer dizer que antigamente a gente falava assim, você é um ignorante, quer dizer, usava uma palavra assim, eu peço licença para dizer, a gente falava até entre colegas assim, você é burro, né? Não tem isso, né? Você pode ignorar coisas, não saber coisas. Então, todos nós ignoramos algumas coisas. Então, nós chegamos à conclusão que nós todos somos ignorantes em certo aspecto, em certos assuntos, né? Nós vamos aí nos conhecendo também até que ponto eu entendi certos assuntos. Na escola, os professores vão nos testando, vão ver se nós conhecemos, dominamos mesmo um assunto, se nós estudamos, se nós desenvolvemos o nosso QI, a nossa mente, né? Nossa capacidade de entendimento, de análise, de conhecimento da língua, se nós sabemos nos expressar. Então, isso nós vamos percebendo nas pessoas e vamos conhecendo a nós mesmos. E se nós formos mais para dentro, no coração, nós vamos ver se a pessoa é amorosa, se ela demonstra isso na fisionomia, às vezes, dela, no abraço que ela dá, na maneira como ela se expressa. Olha, que pessoa amorosa e tal. Eu não sou tanto assim amoroso, não. Eu sou meio carrancudo, sou meio duro, né? Não gosto de certas coisas, reclamo e tal. Ela é tão assim, olha que diferença. Eu vou me conhecendo emocionalmente, né? Mas espiritualmente, eu não sei ainda quem eu sou. Eu só vou saber de umas diferenças quando eu vejo você é religioso, olha só, eu sou de tal igreja. E você? Não, eu não tenho igreja nenhuma. O quê? Você é ateu, então? Não tem igreja nenhuma? Acho que sim. Aí eu começo a discriminar. Mas a energia que dá vida a nós todos está dando vida ao ateu, ao religioso, seja ele de que religião ele é a mesma energia, a mesma que dá vida a todos nós. Então nós não conhecemos isso, nós achamos que a energia é diferente. Eu pertenço àquela religião, então eu sou superior àquele. Você não tem religião, então eu sou superior a ele. E não é. Nós somos iguais. Nós só temos algum conhecimento de rituais que aquele não tem. Então, há uma diferença, mas isso não significa que nós conhecemos a divindade. Muitas pessoas, às vezes... Há uma confusão entre religiosidade e espiritualidade. E espiritualidade, exatamente. Então, e as pessoas, muitas vezes, elas não têm claro que o fato dela ter uma religião, né, o que faz, algumas vezes, ela se sente superior, que é como o senhor está falando, né? Muitas vezes, ela tem uma espiritualidade até inferior a alguém que não tem uma religião ou que tem uma religião diferente da dela, né? A pessoa se sentir superior ao outro em qualquer circunstância já causa um problema extremamente grave para a evolução da pessoa, que é a falta de humildade, né? Então, é necessário ter claro isso. Na verdade, o que o professor acabou de falar, as maravilhas que ele acabou de dizer, né? A gente tem que ter claro que todos nós temos acesso a tudo, a toda a potencialidade, né? Uns privilegiam gostar mais de uma coisa do que de outra. Isso não quer dizer que ela seja inferior naquilo que ela não sabe. Porque, por outro lado, aquela outra pessoa pode saber muito sobre um assunto
mas não saber tanto sobre um outro. É o mesmo que a gente... vamos fazer uma comparação, uma metáfora, para vocês poderem perceber com clareza. Imaginou se todo mundo só comesse banana e que ninguém mais quisesse comer maçã. Qual o privilégio disso, né? Que vantagem isso acarretaria? Né? É muito mais sensato, a maçã tem seus benefícios, a banana também. Então, algumas pessoas gostam mais de banana, mas também comem maçã. Outras gostam mais de maçã, mas também podem comer banana. É a mesma coisa. Nós não podemos querer que todos entendam de um certo assunto. Né? Cada um tem os seus dons. E cada um deve procurar trabalhar e desenvolver os seus dons. E uma pessoa não ser tão eficiente em algum outro assunto significa que aquele não é o dom dela. Isso não faz ela nem melhor nem pior do que a outra pessoa. Se alguém tem uma capacidade em algum assunto diferente dos que eu tenho, nós somos iguais da mesma forma, só que cada um de nós está trabalhando os seus potenciais. E nesse ponto Deus é magnânimo, né? Que nem o senhor falou, professor. Exatamente. Ele dá a todos igualmente. Por que não recebemos todos iguais? Porque nós nos fechamos a isso, por falta de espiritualidade. Exatamente. Muitas vezes, pessoas que estão tão arraigadas e tão fanáticas pela religiosidade que esquecem de abrir as suas portas da espiritualidade para permitir a entrada do divino. Né? Então, essas coisinhas é importante que a gente tenha claro na cabeça, né? Veja com bastante transparência isso. Exatamente. Né? E com bastante humildade. Isso vai ajudar a gente a perceber muito melhor todas as coisas que o professor está ensinando para a gente. Exatamente. Se a gente conseguir ter humildade, nós vamos conseguir ter claro isso. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu tentei clarear um pouco, né? Muito obrigado. O senhor falou com muita clareza, mas às vezes quando outra pessoa fala de um outro prisma... Sim, exatamente. Né? Aí pode dissipar algumas coisas que não ficaram assim muito claras. Exatamente. Né? E aí eu me lembro aqui, com sua permissão, de dizer o seguinte: todas as pessoas que entram nesse plano humano têm alguma qualidade, trazem alguma qualidade. Né? Que eu chamei de dom. De dom, exatamente. Tem algum dom. Né? Esse dom nós não conhecemos, nós não sabemos. Então nós entramos nesse caminho, nessa trilha, nesse caminhar da vida, que nós aprendemos coisas quando nós estamos entrando na vida. O que nós aprendemos na escola é para formar profissionais. Toda a educação, desde o nível primário ao nível superior, é para formar a personalidade, formar pessoas para enfrentarem o mercado de trabalho e continuarem vivendo aí. Né? Mas não se ensina a viver, não se ensina na escola que ensine a viver. Né? Quem é você? Porque a maior das artes é a arte de viver. E é muito difícil essa arte. Não é fácil, mas é a maior delas. Por isso, justamente por isso. Né? Então nós viemos com dons, uns com uma quantidade maior, um dom maior, outros não tanto, né? Mas todos vêm com alguma coisa. E nós precisamos, no primeiro passo, fazer o quê? Identificar, ver com que direção nos atrai. Nós nos identificamos por que caminho, por que profissão, por que ideologia. Primeiro passo é esse, nos identificar qual raio nós sentimos mais próximos para nós, que tem a ver conosco. Isso temos que descobrir. Quando nós descobrimos, e às vezes nós não descobrimos isso por nós mesmos, às vezes as outras pessoas dizem: você tem jeito para cantar, você tem jeito para ser médico, ser enfermeiro, você tem dom para isso, você é um cientista, você pode ser um biólogo. Então,
A pessoa, você acha que eu tenho dom para isso? Eu digo, "Não, você tem sim, você pode ser um artista." A pessoa às vezes vai descobrindo aquilo através dos outros, qual o dom que ela tem. Então, quando ela descobre isso, esse é o segundo passo. O que ela tem que fazer daí em diante? Passar para o terceiro passo, desenvolver esse dom. E à medida que a pessoa vai desenvolvendo esse dom, ela vai percebendo realmente também, e os outros que estão acompanhando, se ela realmente tem esse dom, essa característica aí. E ela vai desenvolvendo esse dom. Quando ela desenvolveu esse dom no máximo, vem o último e quarto passo. Ela tem que oferecer aquilo a favor da humanidade. Isso é que alguns artistas, alguns cientistas fazem quando eles descobrem alguma coisa que serve, alguma vacina que serve para a humanidade inteira. Na própria informática, né, nós temos hoje o www, né, antes dos nossos e-mails, as páginas que nós queremos abrir e tudo. Isso foram técnicos e cientistas que colocaram isso à disposição da humanidade. Nós não pagamos nada por isso, porque eles deram à humanidade. Então, você descobre isso, aquilo passa a ser uma descoberta da humanidade. Tem o nome daquela pessoa, mas aquilo é fruto da humanidade. Ela evoluiu, ela cresceu, né? Quando assim Thomas Edison, que descobriu a luz, né? Como fazer luz, utilizar essa energia para termos luz, que nós temos aí, isso é da humanidade. A humanidade evoluiu através de uma pessoa, mas ela alcançou essa evolução. Então, isso é que nós temos que fazer, descobrir qual é o nosso dom e compartilhar também. Nós não podemos ficar com ele, nós temos que compartilhar. Então, à medida que nós compartilhamos com as outras pessoas, nós vamos nos enriquecendo e vamos tomando consciência. Consciência é uma palavra diferente de conhecimento. Conhecimento é uma coisa, consciência é outra. Conhecimento, eu posso ler um livro, por exemplo, e tomar conhecimento de algum assunto que está escrito no livro. Eu tomei conhecimento daquele assunto. Bom, e fico aí, só nesse sentido. Uma fórmula química, um remédio, alguém me deu uma receita de alimento e diz isso é bom para a saúde. Eu digo, bom, tomei conhecimento de que aquilo é bom para a saúde. E ficou nisso aí. Agora, se eu colocar aquilo em prática, eu quero experimentar isso, que a pessoa escreveu, que está no livro, ou que está na fórmula do remédio, que vamos experimentar. Aí, nesse momento que eu experimento, eu verifico se aquilo realmente faz efeito ou não. E aí eu ganho a experiência. Quando eu ganho a experiência, eu ganho consciência. O quê? Consciência, né? A ciência faz isso. Ela, antes de apresentar uma fórmula, alguma definitiva, ela experimenta, ela faz experiências. E depois que ela tem os resultados positivos, aí o cientista diz, a fórmula é essa. Né? E é assim. Então, consciência é essa palavra. Porque enquanto o livro está escrito no livro, alguma coisa, se nós não pusermos em prática, aquelas palavras, aquele conhecimento está congelado no tempo. Até alguém pegar aquilo e vou experimentar isso. E botar em prática. E vai vivenciar aquilo. Ganhar essa consciência. E aí ele pode usar aquilo como se fosse dele, porque ele experimentou. Então, é essa a diferença entre conhecimento e consciência. Nós temos que tomar consciência,
consciência do divino em nós e em todos, porque é o mesmo divino. Eu, às vezes, fico pensando, né? Ando de ônibus assim pela cidade e vejo assim pessoas passam num templo, né? Se me permitem contar essa história, passo assim diante de um templo e a pessoa faz um sinal, tira o chapéu, né? Assim, em respeito àquele templo que está ali, né? Bom, e o ônibus vai andando mais adiante, tem outro templo, mas às vezes de outra religião, e a pessoa não tira o chapéu diante daquele templo. E eu fico pensando, será que aquele Deus que está naquele templo é diferente do Deus que está naquele outro templo? Ou é o mesmo Deus? O Deus que está nessa pessoa é diferente do Deus que está naquele? Não, é o mesmo Deus. Só o ritual é diferente, a roupa é diferente, o templo é um pouquinho diferente, tem uma outra arquitetura, mas é o mesmo Deus. Então, nós precisamos tomar consciência disso, que nós não temos consciência disso. E nós achamos ainda que o Deus está lá dentro naquele templo e esquecemos de verificar que o Deus está dentro de nós. É aí que nós temos. Esse é o nosso templo. Esse é o templo divino. Porque, disse Jesus, sois o templo do Deus vivo. Aquele templo lá é um templo morto, de pedra, cimento, tijolo, né? Argamassa, mas é morto, não tem vida. Ele só vive quando os fiéis vão lá para dentro. Vão lá dentro, então o templo está vivo, porque tem pessoas lá dentro, vivas. Então o templo está vivo. Mas no momento que essas pessoas saem todas, fecham as portas, é um templo morto. E nós, o divino está dentro de nós somos o templo vivo. Então nós temos que procurar Deus dentro de nós, não é lá fora, é dentro de nós. Daí essa conexão que nós começamos aqui a falar, né? Fazer essa conexão com o divino que está dentro de nós. No momento que nós fazemos essa conexão, nós podemos entender e ver esse divino em tudo, em todos os vegetais, todos os animais e todos os seres humanos, que é o mesmo Deus, não é um Deus diferente. O Deus está no negro, não tem um Deus negro, um Deus branco, um Deus vermelho, um Deus amarelo. A dificuldade toda, professor, é que isso, como teoria, é legal e é por aí mesmo. Agora, a gente colocar isso em prática, a gente conseguir introjectar nisso, em nós mesmos, o tempo todo, é muito difícil. Por isso, eu falo tanto na meditação, falo tanto na yoga, porque são formas de se adquirir esse hábito, de ter essa consciência de que Deus está dentro de nós, não está fora. Então, nós precisamos, Aristóteles disse, eu até já falei aqui algumas vezes, ele escreveu um livro para o filho dele chamado Ética, Nicômaco, e ele nesse livro ele fala muito bem sobre a questão da virtude. E ele lá diz que nós adquirimos a virtude sempre através do hábito. É a melhor forma de adquirir uma virtude. Então, quando você faz a meditação, você está criando o hábito de tomar consciência de que, como o professor falou, Deus está dentro de nós. Quando você faz a yoga, e aí eu falo a yoga realmente, né? Com todo sentido, que no nosso programa aqui no Yoga na TV, o professor Luiz Almeida tem nos falado sobre isso, de como yoga não são exercícios aleatórios e que é só exercício, não é isso. Existe um lado mais profundo, professor, inclusive eu vou falar no final,
Tem um livro que é a Yoga, né? O que a Yoga me ensinou, não é isso? Yoga me ensinou. Então, aliás, o professor é um exímio professor de Yoga também, né? Mas aí é importante a gente perceber que a Yoga também é uma forma de a gente conseguir adquirir esse hábito, porque isso é muito difícil. Mesmo quando eu falo, até mesmo por experiência própria, mesmo quando a gente tem claro isso, sabe com clareza que não tem dúvidas nenhuma a respeito disso, nós vivermos isso o tempo todo, o dia inteiro, a nossa vida toda, né? Cada minuto do nosso dia é muito complicado. Parece que isso foge pelo condicionamento que nós já sofremos na nossa vida toda, pela criação que tivemos, nesse mundo que nos está agendando o dia inteiro. A gente tem dificuldade de ter isso claro, né? Bem claro na nossa vida. Então, existem coisas que nos auxiliam a isso, né? Então, não pense, vocês, que o professor está falando, é assim, eu ouvi, assim. Não é. Vocês escutem e tentem colocar em prática. Principalmente, uma das formas de conseguir é o que eu estou sugerindo, a meditação, a yoga. Existem outras, né, professor? Sim. Mas essas são as principais, eu acredito, de se colocar isso em prática. Até mesmo quando a gente tem, o senhor falou agora da igreja, eu tenho o hábito de fazer o sinal da cruz quando passo numa igreja católica apostólica romana. Por quê? Eu fui criada na igreja católica apostólica romana e ela já está imerso no meu condicionamento, eu acredito que seja no meu condicionamento, mas está entranhado dentro de mim um respeito tão grande que é como se naquele momento eu estivesse criando o hábito de me lembrar, né, que Deus está dentro de mim. Eu, naquele momento, estou fazendo essa conexão. Isso é uma forma. Então, o que eu acho que vai importar nesse gesto, né, e em muitos outros na nossa vida, a intenção. A yoga diz isso com bastante clareza. A intenção é fundamental, né? É como uma pessoa, por exemplo, que olha para uma imagem, como eu, por exemplo, olho para uma imagem de São José, sou devota de São José, eu olho para a imagem dele e eu tenho o mesmo amor que eu tenho se eu olhasse para a fotografia dos meus filhos, né? Existe uma conexão ali. Outras pessoas olham para a imagem e adoram a imagem. Aí já é não perceber o que está acontecendo. Então, a gente tem que ter muito claro em todas as nossas ações qual a nossa intenção, porque é isso que vai nos construir e é isso que vai nos permitir, né, ter essa conexão com o divino. Se a gente tem consciência do que está fazendo, do que está acontecendo, isso vai nos permitir conseguir essa transformação que vai nos levar a essa conexão. Eu acho que é mais ou menos por aí, professor. Sim. Sem dúvida, muito obrigado. É importante, eu acho, essa intenção. Eu acho que a intenção é que... A yoga fala muito sobre a questão da intenção, né? Sim. O budismo também fala muito sobre a questão da intenção e eu acho que é isso que norteia a diferença entre quando mais de uma pessoa faz, às vezes, o mesmo gesto. A intenção... ela saber o que está fazendo ou não saber, não ter consciência, né? É que vai mudar o efeito que aquilo vai ter. E muito obrigado por ter colocado aí uma palavra muito importante, que é o yoga, e a outra palavra que é meditação. Que a meditação é o exercício, por exemplo, que nós temos que fazer sempre, né? Que é justamente para ajudar essa conexão. Porque o divino está no silêncio, Nós temos que entrar em silêncio para poder captar essa alta frequência em que o divino está, né? Para poder entrar em contato com esse ser divino que está dentro de nós e que se manifesta quando nós o abraçamos, né?
Então, e yoga, como a senhora sabe, e todos nós já falamos também, é um caminho de evolução humana, desde o físico até o espiritual. Né? E espiritual, quando nós falamos de espiritual, há muita confusão entre religiosidade e espiritualidade. Nós estamos sempre, isso já é muito antigo, mas nós estamos no caminho de entrar na espiritualidade aos poucos, porque a ciência vai se unindo à religião, né? E isso vai explicar muitas coisas também, né? Nós estamos evoluindo, né? E essa conexão, então, é ter o livro, esse livro que a vamos Dona Madalena... falar um pouquinho para quem quiser, né, poder comprar o livro e lendo, né? O professor, no próximo programa que nós fizermos, ele vai continuar de onde ele está, vai continuar. Tem muita coisa, muita informação aqui muito boa para ele passar para a gente, né? Gostaria de pedir as três imagenzinhas que eu fiz, né? A primeira é a do livro do professor O que a Yoga me ensinou, tá? Foi escrito pelo professor Luciano René. E depois nós temos esse livro, a imagenzinha seguinte, que é a conexão, né? Como encontrar o elo entre o humano e o divino. E temos também um CD de relaxamento consciente, né? É excelente esse CD do professor. Obrigado, muito bom, né? Pode tirar, que eu vou aqui mostrar fisicamente o livro, né? E vou mostrar e falar um pouquinho sobre o CD. O CD para pessoas que muitas vezes a pessoa tem problemas de insônia, outro até questões de doença, e se ela aprender a relaxar, né, só isso já vai ser um avanço imenso no caminho da cura. Verdade. Então, esse CD pode ajudar a pessoa a fazer isso. Ou até mesmo em momentos de estresse, a pessoa está muito estressada, não consegue dormir também, uma outra possibilidade. Em vez de tomar uma medicação qualquer, tomar um tarja preta que vai acabar com a saúde dela, né? Escuta o CD do professor, né? Vocês vão ver que os efeitos são maravilhosos e com uma vantagem extraordinária que só vai ter efeitos positivos, não vai ter nenhum efeito negativo, né, na pessoa. Então, ele orienta, é um relaxamento consciente, está aqui escrito, né? E vocês podem ter certeza que é excelente, tá? Então, falamos sobre os 2 livros e falamos sobre o CD e agora vamos mostrar para vocês o telefone do professor. Quem quiser entrar em contato com ele é 2233-2626. Não é isso, professor? Sim, quem novo, tiver um novo interesse telefone. nos livros ou no CD, é só entrar em contato 2233-2626. Vocês podem ter certeza de que vai ser esse CD aqui vai ser uma ajuda extraordinária em qualquer processo. Para quem já está bem, para poder relaxar quando precisar, fazer um relaxamento. E para quem tem algum problema de saúde, para quem tem problema de insônia, para quem tem hipertensão, para quem tem qualquer tipo de problema, ele também vai ajudar, vai auxiliar no processo da cura, tá? Bem, nós estamos terminando por hoje o nosso programa, né? Eu quero lembrar para vocês que as nossas reprises são nas segundas-feiras às 9 horas da noite, às 21 horas, nas quartas-feiras às 5 horas da tarde, às 17 horas, e lembrar também que vocês podem nos ver ao vivo não só pela TV Vila Imperial canal 19, como pela página do TV Vila Imperial no Facebook, que é TVI 19. Lá vocês podem nos ver ao vivo também. Não precisa ter o canal na TV, pode usar o Facebook. E daqui a uns dias o programa já vai estar na página do Sintonizando Saúde no Facebook e também no YouTube, no meu canal do YouTube. Então é só colocar lá no YouTube também Sintonizando Saúde, que vocês vão poder assistir
a qualquer um dos nossos programas. São quase 4 anos e meio agora de programa, então estão todos os programas lá, inclusive vários com o professor, em que cada um ele fala de coisas muito boas que são de grande aprendizado. Então, professor, o senhor tem um tempinho agora para terminar, né? Sim. Que nós estamos chegando ao final do nosso programa. Tá bem. Muito obrigado. Eu agradeço muito a atenção que todos tiveram a esse programa. E digo que o livro, esse livro A Conexão, tem assim algumas pistas, né, sobre essa conexão, mas tem que ser experimentadas, vivenciadas. Isso. Né? Então, eu agradeço muito e estamos à disposição das pessoas que quiserem conversar mais e tal. Podem entrar em contato pelo telefone, não é entrar em isso? contato, se quiserem que nós podemos levar o livro para quem quiser ler, né? Se aprofundar um pouco mais e tal. Né? Agradeço muito a dona Madalena. Nós é que agradecemos, por professor, esse gentil convite. Nosso conversatório maravilhoso que nós Obrigado. tivemos. Obrigado. Sempre um aprendizado muito grande quando o professor vem aqui. E contamos sempre com vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry.